Quero sem delongas aqui chamar Pastor Eliseu, que vai ter a palavra aqui. Você pode aplaudir o servo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero já agradecê-lo, por aceitar este convite da nossa igreja. É uma grande alegria tê-lo aqui mais uma vez, Eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo, com você através dele. Você pode erguer suas mãos para cá, nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai amado, pelo teu filho que está aqui, Senhor Deus, nessa noite, para compartilhar aquilo, Pai amado, que o Senhor tem colocado em seu coração. Que em nome de Jesus, Pai, ele seja a tua boca aqui nessa noite, Pai amado, boca profética para as nossas vidas, para que possamos ouvir, Pai amado, aquilo que o Senhor já preparou para nós. É a nossa oração que te fazemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nessa noite. Eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder retornar. Eu sempre digo que voltar é uma bênção do Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que andam levando a preciosa semente, enquanto vão andando, vão chorando, mas com certeza há uma promessa de voltar trazendo consigo os seus molhos, a recompensa. Então voltar é sempre um privilégio, é sempre uma bênção. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que temos de hoje estar aqui, fazendo parte também nesse segundo semestre que é o projeto de vida. Você se preparando para esse segundo semestre, Deus liberando palavras que serão decretos sobre a tua vida para esse segundo semestre desse ano. Não vai terminar esse ano sem que Deus cumpra toda a palavra liberada sobre a tua vida. Creia, porque Deus tem falado e desta forma eu creio que preletores diferentes serão usados por Deus para liberar a palavra e trazer confirmação. É resposta de oração. E se você tem orado, Deus vai falar com você nessa noite, não diferente dos outros dias, porque eu creio que o Senhor tem dado palavra como alimento espiritual nesta casa. Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Aleluia. Nesta noite me acompanha aqui minha querida esposa, a pastora Damares. Eu já avistei aqui também a Marta, minha irmã, que é ministra de louvor, lá em cima. A Ana, o Marcelo. Tem mais alguém que veio conosco lá da Igreja Conexão de Fé? Nós estamos aqui em Taboão da Serra, somos vizinhos e com certeza já cooperamos em outras datas aqui e todas as vezes nós temos visto Deus falar de forma sobrenatural. Fico muito feliz em poder compartilhar a palavra do Senhor aqui nessa noite com os amados irmãos. Deus me deu uma palavra e é bastante conhecida já, mas eu quero ler lá no versículo de número 8 em diante, Mateus 4, no verso 8. Está escrito assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhes disse: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram.
Esta é a palavra do Senhor. Podeis tomar assento. Nós oramos nessa noite e esta palavra é abençoada, com certeza já conhecida dos amados irmãos, e com certeza também acredito que vocês já ouviram muitas ministrações sobre a tentação de Jesus, sobre o que Jesus passou, o que Jesus enfrentou, o que ele teve que suportar. E quantos ensinamentos nós já não tiramos deste capítulo 4 do Evangelho de Mateus, capítulo 4 do Evangelho de Lucas, capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no versículo 12 e 13 apenas, sabendo que os três evangelistas dedicaram algum espaço na sua escrita para falar sobre a tentação de Jesus, mas nenhuma foi tão completa como a relatada por Mateus. E Mateus, ele nos traz um ensinamento a respeito da tentação de Jesus, como sendo algo que marcou o início do seu ministério logo após ser batizado nas águas. E Jesus foi batizado nas águas não como sinal de arrependimento pelo pecado, como nós somos batizados nas águas. Mas Jesus, ele passou pelo batismo de João para um outro propósito, que era identificar quem era o Filho, revelar quem era o Filho. Porque quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba e diz: este é o meu filho. Aleluia. Quando Jesus é batizado, ele também é identificado, é revelada a sua identidade no mundo espiritual. E é interessante você ler esse texto e reler esse texto. Você entende que o diabo, quando aparece para ele, o diabo tinha uma dúvida. Se você realmente é o filho, manda essas pedras se transformarem em pão. Se você realmente é o filho, é como se o diabo quisesse testar a paternidade de Deus. É como se o diabo quisesse ter certeza de que aquela figura franzina que Isaías descreve no capítulo 53, que ele não tinha formosura alguma. Eu penso que as pessoas esperavam um super-homem com uma capa vermelha. As pessoas talvez esperavam um rei, porque o povo judeu aguardava alguém que pudesse restabelecer o reino, o trono de Davi. Mas então Jesus vem uma figura simples, da Galileia ainda, um nazareno, um homem que não tinha formosura alguma. Os profetas haviam profetizado sobre ele. Então a sua aparência era humilde, era simples. E eu olho para Jesus entrando no deserto e o diabo monitorando, observando, porque aquela fala, quando João diz que ele viu o Espírito Santo vir sobre ele, não fica muito claro se todos que estavam ali viram e ouviram a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em que me comprazo. Não fica claro, não sei se foi João apenas que viu esse sinal, ou se todos ali viram. E no mundo espiritual, o diabo quer testar isso. Ele quer ter certeza de que aquele é o filho. E aqui eu já começo a tirar a primeira lição, que quando você se decide passar pelas águas do batismo, você talvez vai enfrentar uma tentação na sua vida, para que você possa confirmar de que você é filho de Deus. E para muitas pessoas isso é algo terrível demais, difícil demais,
Porque quando o diabo quer testar a sua paternidade, ele não vai pedir um exame de DNA. Ele não vai entrar com um processo contra você de investigação de paternidade. Mas ele vai fazer testes. Você será submetido a algumas situações onde você vai ter que fazer escolhas. E as suas escolhas vão denunciar a sua paternidade. Dependendo do jeito que você responder diante da provação, diante da tentação, dependendo do jeito que você se comportar, nós vamos saber se você é filho e de quem você é filho. Então tome cuidado com as suas palavras, porque elas te denunciam. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E de repente, se você fala mentira, você está assinando a sua certidão de nascimento, porque a Bíblia fala que quem mente é filho do diabo. As tuas palavras denunciam a sua paternidade. E agora, Satanás aparece para Jesus depois de 40 dias e 40 noites em jejum. E Satanás ainda quer saber de quem ele é filho. Aleluia. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que as tentações, as provações que nós enfrentamos é apenas para responder no mundo espiritual qual é a tua origem, quem é você, qual é a tua identidade, qual é o DNA que você carrega. Porque pode ser que as águas do batismo e 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites jejuando, trouxeram a você um presente que foi ficar num deserto, e deserto é lugar de solidão. E isso acontece com muitas pessoas que começam a caminhar na fé. Você pode estar sentado na igreja do lado dos seus irmãos, mas você mesmo assim se sente sozinho, porque quando você volta para sua casa, você é o único cristão, você é o único que serve a Deus. Você gostaria de vir à igreja acompanhado da sua família, você gostaria de estar aqui com os seus queridos, amados, familiares, os seus entes queridos, você gostaria que eles caminhassem na fé ao teu lado, e não é assim, você se sente sozinho, sozinha. E isso pode ser algo terrível, porque se você se sentir solitário, é como se você estivesse num deserto. E eu aprendo algo mais com isso, porque o diabo se aproxima e ele quer ter certeza de quem Jesus é filho. Ei, presta atenção nisso. Quando o diabo se aproximar, ele somente quer saber se você realmente é filho de Deus. Não tem a ver com o que você diz que você é. Tem a ver com o que você responde no seu dia a dia, nas suas atitudes, no seu comportamento, nas escolhas que você faz. E o diabo deu para Jesus uma oportunidade. Pastor, é verdade isso? Sim, porque o diabo apresenta para ele uma oportunidade. Transforme pedra em pão. Por que o diabo deu essa oportunidade a Jesus? Porque diz que ele, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, teve fome. A fome é uma necessidade, mas também é uma oportunidade. Pensa comigo, Jesus está sentindo fome, e o diabo não apareceu para ele no primeiro dia. Jesus está sentindo fome, e o diabo não tentou ele antes, porque ele estava em jejum
E eu acredito também que ele estava em comunhão e oração, porque ele estava no deserto. E olha o que o texto diz: ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então ele estava esperando. Pergunta para quem está do seu lado aí: você está esperando ser tentado? Quando ele foi guiado ao deserto, ele já foi guiado pelo Espírito para ser tentado. Então Jesus entrou no deserto desde o primeiro dia, sabendo que ele seria tentado. E o diabo não veio tentar nenhum dos 40 dias, somente quando ele teve fome. Então aqui nós aprendemos que o diabo só vai vir tentar na hora que você tiver uma necessidade. Então a necessidade é uma oportunidade para você provar a sua paternidade. É na hora que você passa por uma necessidade. O ano começou, você fez um projeto de vida no início do ano, você se preparou para esse ano, Deus falou algo para você e você começou o ano bem. Mas quando chegou no meio do ano, você diminuiu o ritmo, você parou. Você sentiu a necessidade. 40 dias de jejum e oração não é brincadeira. Um ser humano dificilmente conseguiria. Mas a Bíblia diz que ele suportou. E quando o diabo apareceu e deu a ele uma oportunidade de fazer as pedras se transformarem em pão, sabe o que Jesus fez? Ele disse: nem só de pão vive o homem. Que Jesus estava respondendo era o quê? Eu estou com meu corpo debilitado, 2 Coríntios capítulo 4, ainda que o homem exterior se corrompa, mas o meu espírito está cheio. A minha carne pode estar fraca, eu estou sentindo fome, eu posso estar com o estômago vazio, mas a minha alma está cheia, o meu espírito está cheio. Ainda que eu passe por necessidade, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Aonde estão os cristãos que mesmo no meio da necessidade vão abrir a boca e declarar a palavra de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo não desiste, ele leva Jesus para o pináculo do templo. E aqui preste atenção nisso. O pináculo do templo poderia ser a torre da igreja. Deus permitiu. E Deus não interferiu. Porque Jesus precisava passar por aquela situação. Talvez as tentações que você teve lá fora não vão ser tão grandes quanto as tentações que você vai ter aqui dentro. Vou repetir. O segundo lugar onde Jesus foi tentado foi no pináculo do templo. Podemos entender que templo se refere a uma igreja. Podemos entender que no segundo nível da tentação, Jesus vai passar por um teste que muitos de nós passamos na nossa vida. Eu fiquei pensando que parecia simples, mas foi colocar Jesus no pináculo do templo e dizer para ele: se joga, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Diabo desaforado ainda usou a palavra. Na igreja não podia fazer o quê? Significa que a tentação que você passa na igreja, ela pode até vir misturada com a palavra. Pastor, que terrível.
isso? Não foi isso que Jesus advertiu, que nos últimos tempos, até os escolhidos, se possível, seriam enganados? Significa que o diabo não vai ficar só tentando você lá na necessidade do deserto, mas ele pode avançar para o segundo nível e vir te tentar dentro da igreja. E o que significa isso? Usar a palavra contra você para te confundir. E se você não tiver certo do que Deus quer de você e do que você quer de Deus, pode ser que você seja enganado. Se possível, enganaria até os escolhidos. E aí eu aprendo algo mais. Porque parece que o que o diabo está pedindo para Jesus é: por que você não se mata? Por que você não se joga daqui? Não está escrito que você pode usar os anjos ao teu respeito? Jesus percebeu que era uma tentação, aonde o diabo estava tentando colocar o filho contra o pai. Em que momento Satanás tem colocado você contra Deus? Eu tenho que perguntar para você hoje. Em que momento da tua vida o inimigo tem te colocado contra o pai? Usando palavras que foram liberadas ao teu respeito para fazer você se voltar contra o pai. É o filho brigando contra o pai. Por que Satanás vai tentar Jesus nesse nível? Porque se Jesus tivesse uma mágoa do pai, seria o momento. Preste atenção, tem alguém me ouvindo? Será que as mágoas, os ressentimentos que você tem guardado no seu coração, não tem te colocado contra as autoridades espirituais que Deus colocou na sua vida? O nível da tentação dentro da igreja só funciona fazer você se voltar contra o próprio pai, fazer Jesus morrer de outra forma, porque havia um propósito que Jesus morresse na cruz, e ele sabia disso, mas o diabo tentou antecipar as coisas. Se Jesus se jogasse de lá de cima do templo, ele ia se esborrachar no chão, porque não era o propósito de Deus que ele morresse dessa forma. Então ele entendeu e ele respondeu para Satanás: também está escrito. Aleluia. Sabe o que eu entendo? O diabo usou a Bíblia, mas Jesus também conhecia as Escrituras. Será que se o diabo usar a Escritura contra você, você conhece mais do que ele? Ou será que ele sabe mais do que você? Como está o teu conhecimento acerca de Deus? Como está o teu conhecimento acerca das Escrituras? A Bíblia fala que o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. E conhecimento em Oséias significa relacionamento íntimo. Sabe por que nós somos destruídos no segundo nível da tentação dentro da igreja? Porque nós não temos o conhecimento suficiente da palavra, para quando Satanás vier usar a Bíblia para tentar você, você também responde para ele na Bíblia: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Preste atenção nisso. O diabo não desiste. E o texto que nós lemos a partir do verso 8 fala que então o diabo transportou Jesus para um monte muito alto. Aqui está o terceiro estágio. Talvez alguns ficariam lá no primeiro da necessidade. Pedem pão, estou com fome. Deus sabe o quanto que eu estou com fome.
pão se transforma, né? Se eu poderia fazer aquilo, ficaria lá no primeiro nível. Pastor, eu não tinha passado nem do primeiro nível, 40 dias de jejum. Meu irmão, o jejum de Jesus não foi para passar fome, foi para se preparar, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Quando você faz jejum só para passar fome, o primeiro sanduíche que coloca na sua frente, você come e esquece até de orar. Quando você faz jejum e você não está preparado, ou quando você não está se preparando através do jejum, você fica desesperado para comer. E na hora que o diabo fala, nem pensei duas vezes. Transforma a pedra em pão. Não pensa duas vezes, não importa quem mandou. Mas Jesus venceu o primeiro nível. Jesus venceu o segundo nível. E o diabo não desistiu. E o diabo partiu para o terceiro nível. E no terceiro nível ele coloca Jesus no monte mais alto. E oferece para Jesus os reinos da terra. Sabe o que o diabo está tentando fazer agora? Se você vai se dar bem na vida quando você vencer, se você cumprir todo o propósito de Deus, eu vou facilitar para você. Eu te dou tudo, você só tem que prostrado me adorar. Presta atenção. É muito mais do que só dar uma curvadinha, uma baixadinha, sei lá, se prostrar de joelho, beijar o anel de Satanás. É muito mais do que isso. Ele estava pedindo para Jesus mudar de lado. Estava pedindo para Jesus renunciar ao chamado. Você não precisa morrer na cruz. Eu te dou tudo que você quiser. Vem para o meu lado. É muito sutil isso, né? Porque parece que é uma coisa simples. É só se prostrar e adorar. Nós, quando entendemos que a nossa adoração tem um dono, quando nós entendemos aquilo que nós estávamos cantando aqui, ei, presta atenção nisso. Se você compreender o que Jesus fez por você, você não entrega essa adoração para mais ninguém. Se você souber o preço que Ele pagou na cruz, se você souber quanto que vale a adoração, um levantar de mão no meio de uma adoração. Pastor, eu não entendo muito bem. Fica 40 dias com fome no deserto. Enfrenta Satanás em 2 rounds, 2 estágios. Sobrevive. E aí no final ele fala assim, tá bom, eu vou insistir, só mais uma coisa. Me adora. Você já venceu em 2 lugares que foi muito difícil. Não entrega a tua adoração assim. Não renuncie ao teu chamado só porque alguém te olhou feio. Não renuncie o teu ministério só porque não te deram o cargo que você gostaria. Só porque não te deram a oportunidade de falar no microfone. Ou porque alguém virou a cara para você. Tem gente mudando de igreja só porque não gostou ou não foi com a cara de alguém. Não gostei do que me falaram. Não gostei. Tem pessoas renunciando o chamado por muito menos. E Satanás nem precisa oferecer tudo isso te darei.
Será que você é um cristão que não suporta a cara feia? A irmã não passou e não me cumprimentou. A pastora não foi me visitar. Não falaram o meu nome, não colocaram o meu nome na lista. Estou magoado. Se Jesus tivesse problemas emocionais, psicológicos, como nós temos, Ele ia falar assim: olha, quer saber? Só dá uma baixadinha, não precisa morrer na cruz, não vai ter prego, não vai ter chicotada, não vai ter coroa de espinho, é só dar uma prostrada e está tudo resolvido? Mas tem que mudar de lado. Mas você garante mesmo que você me dá tudo? Tem gente negociando. Tem gente que quer saber, é tudo mesmo você vai me dar? Tem gente interessada em saber mais da proposta de Satanás. Algumas pessoas se sentem tentadas porque elas não têm convicção da identidade delas, não sabem a paternidade, não suportam a pressão, não estão preparados para passar por provação. E é simples: Jesus só suportou porque Ele ficou 40 dias jejuando. Ei, o jejum não foi um meio de obter as coisas, mas foi uma preparação. Toca quem está do teu lado e fala assim: o jejum é para te preparar. Você só vai suportar se você tiver revestido da armadura de Deus. A oração é que te fortalece, que te prepara. Estar no culto numa quinta-feira, fazendo projeto de vida, é para você se preparar. É para receber a palavra, é para estar alimentado, porque a boca fala do que está cheio o coração. Será que o teu coração está cheio? Para quando você tiver a oportunidade de se derramar na presença de Deus, quando você tiver a oportunidade de levantar a mão e adorar, você vai fazer isso com alegria. Sabe por quê? Porque Jesus respondeu para Satanás: Satanás, está na hora de você cair fora, porque aqui não tem nada para você. Está na hora de você responder: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia, aleluia, aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar. Eu quero orar. Eu não sei o que você tem respondido, eu não sei o que você tem feito, mas o teu projeto de vida nesse segundo semestre tem a ver com resistir à tentação. Eu não sei o que você está passando, o que você já enfrentou, se você já foi tentado lá no deserto, quando você estava sozinho. Se você tem sido tentado aqui dentro da igreja, quando você está acompanhado de todos os seus irmãos, e você já resistiu. Ei, sabe o que Deus espera de você? Que você vença pelo menos os 3 estágios, porque só depois os anjos vieram e o serviram. Ei, presta atenção que está escrito na Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você pensa que Deus não sabe que você tem necessidades? Você pensa que Deus não sabe que você precisa? Você pensa que Deus não estava vendo que o filho estava ali naquela situação e ele sentiu fome? Ele está com fome, corre lá,
Dá um pão para ele. Não, ele tem que passar por isso. Aleluia. Eu vejo Deus olhando para algumas pessoas aqui nessa noite. Você já gritou e falou: Senhor, passa de mim esse cálice, não permita que eu passe por isso. E você já pediu e Deus não fez nada. Será que você não entendeu que você tem que passar por esses estágios, por esses níveis? Pastor, mas o que vai acontecer? Eu não vou aguentar. Meu irmão, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Significa que Deus mediu a tua força antes. Ninguém é provado além da força. Ah, mas Deus não fez nada. Ele vai fazer quando chegar a hora certa. Porque assim que Satanás saiu, os anjos vieram e o serviram. Quando você vencer esse estágio, os anjos do Senhor virão te servir. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Está escrito aqui nesse texto que assim que Satanás se retirou, a provisão do céu chegou. Ei, resista. Resista. Fale para quem está do teu lado: você pode todas as coisas. Fala assim: existe um propósito na tentação. Você pode suportar, meu irmão. Ah, pastor, mas como é que eu posso suportar? É só você resolver algumas coisas que você precisa resolver nessa noite. Não fique com ressentimento contra Deus. Porque na hora que Satanás te colocar no alto do pináculo do templo e falar: se joga, se você estiver ressentido, triste, magoado, você não vai fazer outra coisa. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu fico pensando que o diabo ficou os 40 dias, pastor, espreitando, esperando. Ele não vai te atacar na hora que você está atento. O diabo não vai vir te atentar na hora que você está firme. No menor sinal de fraqueza que Jesus demonstrou ali, sentindo fome, eu não sei se o estômago roeu, não sei se roncou o estômago daquela forma e ele ficou sentindo assim. E na hora que ele mostrou a debilidade, o diabo se aproximou. Eu vejo que Satanás fica olhando de longe. Às vezes ele passa dias, meses, só olhando. Está indo para a igreja de novo, quinta-feira. Chegou cansado do trabalho. Vai não. Não vou, estou cansado. Hoje foi um dia difícil. Ah, hoje ele não vai. Por quê? Porque teve muita pressão lá no trabalho. Ah, hoje ele não vai. Ela não vai. Hoje ela não vai. Por que ela não vai? Porque ela sabe que o armário está vazio. E ainda alguém, para piorar, na hora que você está saindo para ir para o culto, vem alguém e fala: já vai de novo, é? Eu estou pregando aqui, talvez tenha algum crente aqui que está passando por estágios da tentação e ainda não entendeu que você tem que resistir, que você tem que responder. E eu vejo Jesus respondendo: Satanás, eu estou com fome sim, mas nem só de pão vive o homem, vive da palavra. O estômago está roncando, mas o espírito está cheio. A carne pode até ser fraca, mas o espírito é forte. Cadê? Leva ele no pináculo do templo, se joga daqui. Ele fala: ixi, eu tenho medo de altura. Se joga, vai, se joga, porque está escrito, você vai dar ordem aos anjos. Antes que você encoste no chão, os anjos vão vir, vão te salvar. Vai, faz esse teste. Satanás, está escrito também, eu não posso tentar a Deus. Se eu me jogar aqui agora, estou tentando a Deus. Isso não é o propósito dele. Eu sei.
Tem crente que não sabe qual é o propósito de Deus. Você está fazendo o seu projeto de vida? Qual que é o propósito de Deus para a tua vida neste ano? Feche os seus olhos. Você escreveu o seu propósito de vida? Você fez o seu propósito de vida? Tem alguma coisa que o diabo está te tentando e você começou a fraquejar porque você estava dando ouvido a Satanás. Nesta noite você vai responder à altura. Porque quando chegar ao terceiro nível, pense que Satanás não tem bala na agulha para continuar tentando você. Ele vai ter que se retirar. Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai cumprir essa palavra. E é você que vai dar ordem para ele. É nessa noite isso. Você vai dar ordem para Satanás nessa noite. Satanás, bate em retirada. Aqui não tem nada para você. Perdeu, Satanás. Cai fora. Sai da minha casa, da minha vida. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é o estágio da tentação que você está, mas eu sei que nessa noite você vai responder. A boca fala do que está cheio o teu coração. Se nessa noite você se encheu da palavra, Deus está te fortalecendo. Você vai dar ordem. E a tentação, nesta noite, em nome de Jesus, você vai resistir firme. Pode começar a repreender. Porque cada pessoa é tentado pela própria cobiça. Eu não sei o que está sendo uma tentação para você, mas nessa noite Jesus está falando com você. Não entregue a tua adoração. Não abra mão da adoração que você tem que entregar para Deus. Não abre mão do seu propósito de vida. Deus está trazendo confirmação para você, então repreende Satanás. Eu não sei se o diabo foi fisicamente, apareceu de rabo e chifre para Jesus, mas eu sei que ele era uma voz falando na mente de Jesus. Essa voz falando na sua mente, tem uma voz falando na sua mente, começa a repreender. Vozes do inferno que começam a falar na sua mente, na sua audição espiritual. Repreende em nome de Jesus. Comece a declarar o que está escrito na palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Comece a declarar a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Satanás, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É projeto de vida. A minha adoração eu não entrego. Só tem um que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Ele pensou que quanto mais necessidade você passasse, quanto mais apertasse, quanto mais difícil ficasse, você ia se render, você ia se entregar. Mas você está cheio da palavra nessa noite. Deus está fortalecendo crentes aqui nessa noite. A dimensão espiritual é diferente quando você entende que é uma tentação. Na tentação você só tem que resistir firme. Resista firme, dá ordem para Satanás bater em retirada. Aonde está a igreja que resiste? Aonde estão os crentes que respondem à altura? Há uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida.
Reveste da armadura, irmão. Pode começar a se revestir. Esses 40 dias de deserto não era para te matar, era para te provar. E se você resistir firme, se você suportar firme, haverá recompensa. Pode ser que você está no primeiro nível, pode ser que está no segundo nível, pode ser que você já alcançou o terceiro nível. Eu te digo, o que vem depois é a recompensa, é a provisão, é a bênção do Senhor. E os céus estão abertos sobre este lugar. Nesta noite, nesta quinta-feira, os céus estão abertos sobre esse lugar. Os anjos do Senhor começaram a trazer provisão. Os anjos do Senhor vieram e o serviram. Se encha do Espírito, se encha do conhecimento de Deus. Comece a dar voz de comando, não se cale, comece a dar voz de comando. Está repreendido em nome de Jesus, está repreendida toda manifestação contrária, está repreendida em nome de Jesus. Ergue a mão na direção da tua casa, meu irmão. Aleluia. Eu não sei se é esse o teu projeto de vida, mas hoje Deus vai marcar o seu projeto de vida, mostrando para você sinais. Ei, você vai dar ordem para que aquele espírito maligno que tem atormentado a tua família, a tua casa, Satanás ficou rondando muitos dias. Ele fica como leão em derredor, buscando oportunidade para ver quem ele pode tragar. Mas hoje você vai desarmar Satanás. Destrona Satanás. Em nome de Jesus. Você contra-ataca. Ele não esperava que você estaria aqui hoje na igreja. Ele pensou que você ia desistir. Mas você veio para a igreja e junto com os cristãos, junto com irmãos, nessa igreja você estendeu a tua mão. E quando os céus estão abertos, você pode liberar a palavra agora. Você pode dar voz de comando, manda ele bater em retirada. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, use a autoridade do nome de Jesus. Resista firme. Resista firme. Resista firme. Há poder em suas palavras. Olhe para cá. Eu vou terminar. Projeto de vida tem a ver, sabe com o quê? Com aquilo que você está buscando, mas aquilo que você está buscando tem que estar dentro do propósito de Deus para você. Se não estiver no propósito de Deus, não se cumpre. O propósito que Deus falou para você, Ele vai cumprir, desde que esteja dentro, alinhado com a vontade dEle para a tua vida. Talvez você vai precisar refazer algumas coisas que você colocou no seu projeto de vida, porque transformar pedra em pão não faz parte do plano. Se jogar do alto do pináculo do templo não faz parte do plano. Se prostrar diante de Satanás para poder adorá-lo não faz parte do plano. Pastor, o que faz parte do plano? Resistir firme.
O que faz parte do plano? Jejuar. O que faz parte do plano? Se revestir da armadura de Deus, buscar conhecimento da palavra, se encher do Espírito. Então agora eu quero desafiar você a repensar alguma coisa que você colocou no seu projeto de vida e que talvez não deveria estar lá. Porque nós oramos e não recebemos porque não sabemos orar como convém. E não adianta reclamar para Deus quando você não cumpre a palavra dele. Eu preciso dizer para você que quando Jesus entrou no deserto, ele estava cheio do Espírito. Se você não estiver cheio do Espírito, você não vai resistir. Não é resistir 40 dias sem comer, é resistir os níveis da tentação que o diabo vai investir contra você. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: toda ferramenta forjada contra a tua vida não prosperará. Todo levante do inferno contra teu chamado, teu ministério, tua casa, tua vida, em nome de Jesus, já caiu por terra. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que Deus vai te estabelecer na terra, e o testemunho do que você vai contar sobre o que Jesus fez vai glorificar o nome dele, porque a tua adoração tem dono. Aplauda o Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quantos ouviram a voz do Senhor aí?